Oi, meu nome é Lê, eu sou um homem trans e hoje eu vou falar sobre o meu processo pra me assumir trans. Eu já falei bastante sobre o meu processo de autoaceitação e entendimento, mas hoje eu vou falar principalmente sobre a aceitação da minha família. Infelizmente, meus pais ainda não estão prontos para estarem aqui comigo gravando um vídeo, mas eu tenho certeza que logo eu vou conseguir gravar com eles. Mas eu acho que antes de falar sobre o processo de aceitação dos meus pais, sobre eu me assumir trans, eu preciso falar como foi me assumir lésbica. Se entender lésbica antes de se entender homem trans é uma regra? Não. Existem homens trans, na verdade, que nem se relacionam com mulheres, porque orientação sexual e identidade de gênero são duas coisas diferentes. Existe ainda essa ideia bem heteronormativa de que às vezes um homem gay, ele é tão gay que ele quer ser mulher, ou que uma mulher é tão lésbica que ela quer virar homem, e isso tá completamente errado. Orientação sexual é uma coisa, diz respeito a com quem você se relaciona e por quem você sente atração. Identidade de gênero é uma outra coisa, que é como você se identifica. Existem homens trans que são gays, que são héteros, que são bissexuais, pansexuais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como eu mesmo disse no meu último vídeo, uma coisa que eu realmente não queria era justamente sentir que eu tava caindo nessa heteronormatividade com a transição, Deus me livre. E no fim das contas, depois da transição, eu acabei percebendo que eu não sou um homem hétero, então também tá resolvido isso. O que aconteceu foi que, pra mim, foi mais fácil perceber e entender a minha orientação sexual antes da minha identidade de gênero. No meio do terceiro ano do ensino médio, eu me vi apaixonado por uma menina que eu conheci pela internet, e aí meio que tudo fez sentido. Eu finalmente entendi porque eu não me interessava por nenhum menino da minha escola, porque eu não queria ficar paquerando os carinhas no shopping, e ainda bem também, porque nenhum deles tinha interesse em mim, então teria sido ainda mais frustrante essa época. Eu entendi o frio na barriga que eu sentia quando eu andava de mãos dadas com uma amiga em especial, ou quando ela deitava no meu colo, e tipo, porque eu queria estar sempre com ela. Quando eu percebi que eu tava apaixonado por essa menina da internet, e essa menina, ela era bi, eu percebi que eu já tinha me apaixonado por outras meninas antes, só que como eu não conhecia ninguém que não fosse hétero, ou que eu entendesse que não era hétero, eu não percebi que existia a possibilidade de eu gostar de uma menina. E até o fato de eu ficar super constrangido quando eu tava com alguma amiga e ela trocava de roupa, porque eu sentia que era errado eu olhar, e eu não tô nem falando que eu sentia atração, ou que eu sentia qualquer coisa, mas eu ficava muito constrangido, tipo, o que tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo? Então eu acho que tudo isso foi meio que encaixando, tipo, entendi agora. Então era isso, eu tinha 17 anos e tava apaixonado pela primeira vez. E eu vou contar um spoiler, eu me declarei pra ela e ela me deu um super fora, a gente nunca ficou. Mas mesmo assim, eu entendi. Tipo, virou a chavinha, tipo, então é isso, eu gosto de meninas. E como eu nunca tinha me relacionado com um homem, eu tinha, tipo, dado 3 beijos na vida e eu não sentia atração pelos meninos, eu pensei, eu sou lésbica. Inclusive, demorou alguns meses até eu beijar a primeira menina, mas eu já fui entendendo isso na minha cabeça. Tipo, beleza, eu sinto atração por mulheres e ok. Eu acho bizarro pensar nisso até hoje, porque não rolou uma pressão de, meu Deus do céu, e agora? Pouco depois eu comecei a ficar com uma menina, a gente ficou junto por 3 meses, mas ela não queria se assumir e ela não queria que eu me assumisse pros meus pais, então eu aceitei. Depois que a gente terminou, eu passei por um momento bem difícil pra superar esse término. Eu fiquei mais de 1 ano sem beijar ninguém, sem sair, sem fazer nada, na verdade. Mas acho que isso não vem muito ao caso agora. Eu posso entrar mais nesse assunto se eu fizer um vídeo sobre saúde mental depois. Mas o que é realmente relevante pro que eu tô falando agora é que nesse tempo que eu tava mal e eu não tava me relacionando com ninguém, eu decidi que eu ia me assumir pros meus pais. Eu não queria que o tempo que eles iam levar pra aceitar e entender o que tava acontecendo interferisse numa relação que eu viesse a ter no futuro. Então eu pensei, tipo, já que eu tô agora aqui sofrendo, triste, e eu não vou ficar com mais ninguém, eu acho que é um bom momento pra eu lidar com isso, tipo, eu e os meus pais apenas, sem eu ter que envolver mais uma pessoa nisso. Então, em uma noite, aleatoriamente, se não me engano, em outubro de 2012, depois do jantar, quando meu pai ia levantar, eu falei pra ele esperar, eu falei, não, eu quero contar uma coisa pra vocês. E aí os dois já ficaram super tensos. Nossa, tá calor. E eu acho que eu nunca vou esquecer essa conversa. Eu comecei falando meio, eu tô contando isso pra vocês porque eu amo muito vocês dois, eu respeito vocês, e eu não quero sentir que eu tô escondendo uma parte da minha vida. Eu sinto que eu posso confiar em vocês pra tudo. E eles estavam só me escutando, assim, até que eu falei, eu sou gay. Eu não conhecia nenhuma lésbica, e a palavra que eu mais conhecia, que eu achei que ia ser mais fácil pra eu falar, ia ser mais fácil pra eles ouvirem, era gay. Então foi o que eu disse na hora. E a primeira reação do meu pai foi muito boa, porque, quer dizer, considerando as opções e o que eu esperava, foi muito boa, porque ele falou, não é bom, mas tudo bem, tipo, meio, acontece. E aí eu fiquei tipo, ok, foi uma resposta válida. E aí a reação da minha mãe já foi um pouco mais complicada. Primeiro ela me fez repetir, tipo, o que você falou? E aí eu falei de novo,
E aí ela começou a chorar e dizer que já sabia, mas que a culpa era dela. Todo aquele roteiro que a gente conhece de culpas e momento horrível que a gente só quer sumir. E aí eu pensei, vou subir pro meu quarto, e meu pai falou, não, espera. E aí eu fiquei ali um tempo, minha mãe chorando, até que eu comecei a falar. E aí eu falei que eu tava contando aquilo pra eles porque eu amava muito os dois e porque eu respeitava eles. E eu acreditava que eles me amavam e eles iam continuar me amando. Aí rolou uma pausa que minha mãe não falou nada. Aí eu perguntei, você me ama, né? E ela falou que sim. Então eu fiquei um pouco mais tranquilo e aí meu pai falou pra eu subir pro quarto. Acho que eles conversaram depois disso, eu não faço ideia, na verdade. Eu nunca perguntei pra eles se eles tiveram essa conversa. Mas depois eu conversei um pouco com a minha mãe. Por um tempo ela acreditava que eu ia aparecer de repente com um namorado. Apesar dela ter dito que já sabia, ela continuava falando, não, mas por que você não tenta com o homem, não sei o quê, ai, mas o fulano, ai, mas aquele, tipo... Isso ficou ainda por um tempo, até que ela foi entendendo que não era uma fase, que não era uma coisa que, tipo, putz, tô na dúvida, não. Eu realmente gostava de mulheres. Depois de me assumir, a minha expressão de gênero começou a mudar também. Uma coisa não estava relacionada à outra. O que acontece é que minha mãe esperava que eu usava roupas ditas femininas. E como eu não gostava de nenhuma delas, eu deixava minha mãe escolher e ela literalmente escolhia a roupa que eu ia usar antes de eu sair. Aí em 2011 eu comecei a ir pra faculdade e eu escolhi algumas peças de roupa pra comprar. Tipo, eu lembro que eu comprei uma camisa xadrez que eu adorava. E aí eu usava ela aberta com uma camiseta branca por baixo. E eu fui criando alguma autonomia de, eu gosto dessa roupa e tal. Só que em 2013 eu arrumei um emprego e eu comecei a ganhar meu dinheiro. E com o tempo eu comecei a comprar algumas roupas. Até que eu entendi que eu podia usar roupas da seção masculina. E isso foi uma coisa que, assim, abriu a minha mente. Só que o que isso foi bom pra mim foi ruim pra minha mãe. Porque cada peça de roupa que era da seção masculina que eu trazia pra casa era uma briga nossa. Principalmente quando eu trouxe a primeira cueca. Nossa, foi tipo a Primeira Guerra Mundial, assim. Foi uma baita de uma briga. E era muito complicado, porque ao mesmo tempo que eu queria usar essas roupas, eu me sentia muito culpado, porque minha mãe ficava triste, então eu ficava com raiva de mim. E aí eu ia com esse sentimento confuso de, cara, eu tô triste porque eu tenho que estar assim, eu queria ser assim, só que se eu sou assim eu fico triste porque eu tô machucando minha mãe, e eu ficava nesse ciclo de culpa e mal-estar. Eu não entendia o que estava acontecendo, eu não entendia porque eu era assim, eu não entendia porque minha mãe não aceitava, e como eu não entendia o que estava acontecendo, eu era muito reativo, eu explodia, eu entrava numa defensiva, eu acabava sendo super grosso com a minha mãe, e depois eu me sentia muito mal por isso, porque eu só queria que ficasse tudo bem, tipo, eu queria usar as minhas roupas e eu queria que minha mãe não ficasse mal com isso. E aí quando ela ficava mal, eu ficava bravo comigo. Até o dia que eu saí pra cortar o cabelo, que eu tinha o cabelo comprido e eu voltei pra casa com, tipo, um Chanel, que agora eu posso dizer, era horrível realmente, e eu me arrependi um pouco. Então quando eu cheguei em casa, a minha mãe ia brigar comigo, mas aí eu falei, nossa, eu tô muito triste, eu odiei, eu não devia ter feito isso. Aí ela falou, não, tá bom, não tá tão ruim assim. E aí meio que isso foi minha muleta. Todas as vezes que eu cortava o cabelo, porque depois eu comecei a cortar meu cabelo bom. Tipo, eu comecei a raspar as laterais, fazer um topete. Ficava legal, mas eu falava pra minha mãe que não era aquilo que eu queria ter feito e que eu tava mal. E aí ela falava, não, tá bom. Até que depois de umas 3 vezes ela falou, não é possível. Toda vez que você sai pra cortar o cabelo, você volta com o mesmo cabelo e você fala que não era isso que você queria. Aí as brigas do cabelo se tornaram recorrentes. Então toda vez que eu ia cortar o cabelo, eu pedia pra fazer o corte que eu sabia que minha mãe ia brigar, porque era o corte que eu queria ter, mas quando eu chegava em casa, eu não queria que a gente brigasse, então eu chegava tipo de capuz, eu chegava de boné, que também ela brigava comigo por causa do boné, mas era menos do que o cabelo, e aí eu tentava adiar essa briga, tipo, eu vou chegar escondendo, eu vou ficar escondendo até que ela vai falar, tá bom. Nessa época minha mãe até falou pra mim que não tinha problema eu me relacionar com mulheres, eu só não precisava parecer um homem. Puxado. Aí ela falava pra eu ficar arrumadinha, e quando eu trazia alguma menina pra casa, ela ficava falando, olha a roupa que ela tá usando, por que você não se veste assim? Por que você não faz isso? Olha essa sapatilha. E eu ficava, mãe, mas eu não quero, eu não me sinto bem com isso. E por mais que eu quisesse agradar minha mãe, eu simplesmente não conseguia. Então quando eu fui percebendo que existia uma chance de eu realmente ser trans, eu entrei em desespero. Os meus pais já estavam bem com o fato de eu me relacionar com mulheres, e a minha expressão de gênero não era mais uma briga tão constante ou tão grande. A gente tinha alguns gatilhos, por exemplo, pelos, porque eu não me depilava, ou o uso do boné. O boné é uma coisa que minha mãe nunca aceitou e ainda não aceita. Mas a gente brigava quando eu colocava uma regata, ou quando eu colocava um boné. Ser trans era pensar em trazer toda essa briga de volta, discutir o tempo inteiro, não ser aceito. Eu tinha muito medo deles falarem, tipo, não, isso não dá mais. E aí eu pensava, assim, quando eu entendi que eu era lésbica, foi tão fácil pra mim e tão difícil pra eles,
Agora, esse lance de ser trans, que pra mim já tava sendo bem difícil, eu pensava, vai ser impossível pra eles não vão aceitar. Então eu fiquei anos guardando isso. E era uma situação muito ruim, porque eu tava infeliz e eu meio que sabia o que eu precisava fazer, mas eu não queria, porque eu achava que eles iam achar ruim. Então meio que a culpa da minha infelicidade era deles, então eu tava sempre irritado com eles. Eu perdi a paciência muito fácil. Eu acabei ficando super intolerante, porque em alguma parte da minha cabeça, o motivo de eu estar infeliz eram os meus pais, porque eu não queria decepcionar os dois. E aí mesmo assim, quando eu fazia alguma coisa, eles achavam ruim, e tipo, eu tô falando bobeira assim, mas alguma coisa que eles por algum motivo chamassem minha atenção era, cara, eu tô abrindo mão da minha felicidade, eu tô abrindo mão de toda a minha vida, eu tô abrindo mão de quem eu sou pra agradar vocês e nada do que eu faço tá bom. E eles não faziam ideia de que isso estava acontecendo, né? Tava tudo dentro da minha cabeça. Tanto que eu me assumi trans no trabalho praticamente 1 ano antes de me assumir trans em casa. Até que eu fui pra consulta com o cirurgião, eu ia dar entrada pra começar a retificar meu nome. Eu falei, cara, eu preciso ter essa conversa com eles, até porque eu tinha meio que me assumido no trabalho, mas eu não tinha me assumido pro mundo. Eu só falava com as pessoas que estavam ali no meu convívio pra elas me chamarem no masculino, mas eu mesmo não reivindicava esse título de homem trans, eu só pedia para as pessoas me chamarem no masculino, porque eu não queria me assumir sem contar pra eles, até porque a gente mora na mesma casa. E eu acho que eu nunca senti tanto medo na minha vida. Eu tinha certeza absoluta de que esse ia ser o dia que eu mais ia chorar. Eu tava pronto pra tudo. Eu tinha praticamente certeza que eles iam ficar sem olhar na minha cara por um tempo. Eu tinha inclusive visto alguns hotéis, eu tava pensando, cara, talvez seja melhor eu passar uns dias no hotel depois disso, tipo, eu tenho que sair de casa porque vai ser muito ruim o clima. Eu acreditava que eles não iam me expulsar de casa, mas eu achei que ia ser tão ruim que eu ia querer sair um pouco, pelo menos. Eu treinei o texto 1000 vezes, eu pensei em 1 milhão de abordagens, eu falava como é que eu vou explicar isso pra eles. Eu cogitei editar um vídeo de vários caras trans e mostrar, tipo, fazer um slideshow, tipo, olha só, pessoal, isso daqui é um homem trans. Sério, eu pensei em tudo, e aí quando chegou na hora de falar, eu tava tão nervoso, eu tava tão confuso, que eu construí uma linha de raciocínio bizarra de sem sentido, assim, tipo, eu não consigo explicar hoje o que eu disse, porque nada fez sentido de verdade. Eu comecei falando do binder e como eu me sentia em relação àquilo, e que eu não aguentava mais, então por isso eu decidi que eu ia fazer a mamoplastia. Tipo, ó o caminho que eu comecei. E aí quando eu fui dar a mamoplastia, eu dei uma pausa pra ver se eles falavam alguma coisa, e minha mãe perguntou se era seguro, se não era perigoso. E aí eu falei que o médico que eu tinha escolhido era muito bom, e que ele já tinha operado um amigo meu, que era uma cirurgia muito tranquila. Aí eles ficaram tipo, ah, tá bom. Aí eu respirei fundo e continuei. Pra eu poder fazer essa cirurgia e o convênio cobrir, eu teria que retificar meu nome e o meu gênero nos documentos. E aí eu parei e fiquei tipo, e aí, gente? O que vocês acham? E foi muito engraçado, porque a minha mãe literalmente fez uma piada de tipo, aí, qual que vai ser o seu nome? E fez uma piada com o meu nome de batismo. E aí eu falei, não, vocês podem escolher o meu nome, eu não consegui pensar em nada, só pensei em ler, mas eu tô super aberto, tipo, vocês podem escolher o meu nome. E eles falaram, não, ler tá bom, tipo, é legal. E foi isso, sabe? Eu não teve choro, não teve nada. A verdade é que eu acabei nem dizendo que eu sou trans. Eu disse isso pra eles depois em outras conversas, mas eles falaram, não, se você tá feliz, tá bom, se é isso que você quer, não tem problema. E eles estavam deitados ali no sofá com a TV ligada, conversando sobre isso, como se fosse tipo, ah, vamos pedir uma pizza. E eles estavam, tá bom, se é isso que você quer. Eu acho que eles não faziam ideia do peso que eu tava tirando de mim, de quanto tempo eu fiquei guardando aquilo e como aquele momento tinha sido roteirizado 1 milhão de vezes na minha cabeça, e nenhuma vez, nenhum momento eu cogitei a possibilidade deles reagirem daquela forma. Porque não é que eles ficaram, tipo, sem reação de, nossa, isso é muito ruim. Eles literalmente perceberam que aquilo não era uma coisa que ia mudar nada. Depois disso, eu conversei com a minha mãe, eu falei que no meu trabalho todo mundo me chamava de Lê, me chamava de ele, que eu usava o banheiro masculino. Ela ficou super assustada quando eu falei que eu usava o banheiro masculino. Mas eu expliquei pra ela que eu sou um homem e que eu queria que ela me chamasse no masculino se ela conseguisse. E ela falou que ia ser muito difícil, mas que ela ia tentar, e ela realmente tem tentado. É inclusive muito engraçado, porque quando ela me chama no masculino, ela me olha feliz, assim, tipo, olha, eu consegui. E o meu pai também, apesar da gente nunca ter conversado só nós dois sobre isso, na verdade
verdade, a gente nunca conversou sobre isso. Depois desse dia, ele começou a me chamar no masculino. Foi muito engraçado a primeira vez que ele me chamou no masculino, porque minha mãe achou que ele tava falando do Alf, que é o cachorro. E aí ele repetiu de novo e me chamou, não, ele. E eu quase explodi de felicidade. Foi muito bom. E eu acho que principalmente depois dessa conversa, a gente construiu uma relação de confiança e respeito dentro de casa. Mesmo quando minha mãe me chama no feminino, eu não brigo, eu não corrijo, porque eu sei que ela sabe. Então, às vezes eu dou uma corrigida de leve, mas sempre muito tranquilo, porque isso não é uma coisa que tá me machucando, porque eu sei que antes de mais nada eu tenho respeito deles e eles respeitam a minha identidade. Em momento algum a minha mãe parou de me proteger, parou de me respeitar, parou de cuidar de mim de diversas formas, porque ela realmente cuida muito de mim, eu sou filho único. Ela não parou de pegar no meu pé por causa do meu cabelo quando eu desço pra tomar café da manhã, ela não parou de fazer nada do que ela fazia antes. A gente até teve uma conversa há pouco tempo em que ela disse que sente orgulho de mim. Isso foi muito bom de ouvir, porque a gente nunca tinha falado sobre isso e era uma grande insegurança minha. Ela falou que eu nunca dei trabalho e que ela sempre falou por aí que a filha dela era muito inteligente. E aí eu falei, agora você tem que falar do seu filho. E ela respondeu, não, mas ele é inteligente igual. Então esse foi um jeito dela mostrar como não mudou. E ela sabe que não mudou, que eu sou a mesma pessoa, independente do meu gênero, da minha identidade. E agora tudo dentro de casa é muito mais leve, é muito mais tranquilo, porque eu tirei esse peso de mim. Eu parei de me culpar e eu parei de culpar os meus pais e culpar o mundo pela infelicidade que eu tava sentindo. Mas eu sei que tudo foi um processo. Se eu tivesse contado pra eles que eu era trans em outubro de 2012, eu tenho certeza que essa história teria sido muito diferente. Eu não sei onde a gente estaria hoje, não tem como saber, mas não sei se teria sido tão fácil. Dito isso, eu não tolero pessoas que dizem que não vão conseguir me chamar no pronome masculino ou que acham muito difícil aceitar que agora eu tenho um outro nome. Os meus pais, das pessoas de idade, conseguiram aceitar, respeitar e estão se adaptando, mesmo tendo convivido comigo 26 anos, todos os dias. Eles aceitaram que o nome que eles escolheram pra mim não é mais o meu nome. Então eu tenho plena convicção de que todo mundo consegue se adaptar a isso, é só ter vontade. Nenhuma pessoa trans tá pedindo um favor ou tentando se reafirmar, a gente não tá querendo impor alguma coisa. A gente só tá pedindo, ou melhor, a gente só tá exigindo respeito. E quem não consegue respeitar os outros nem devia estar aqui. Essa é a história que eu queria contar hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo aqui embaixo, compartilha com alguém que você acha que vai gostar ou que você acha que tá precisando ouvir isso. Até semana que vem, bebam bastante água e não se comparem com outras pessoas.